O Sr. Jones da Chácara do Solar havia fechado o galinheiro para a noite, mas estava bêbado demais para lembrar de fechar as portinholas das galinhas. Com a luz da sua lanterna bamboleando de um lado para o outro, ele atravessou o pátio cambaleante, arrancou as botas ao atravessar a porta dos fundos, engoliu um último copo de cerveja do barril da copa e fez o caminho até a cama, onde a Sra. Jones já roncava. Assim que as luzes do quarto foram apagadas, houve um agito e um bater de asas em todos os galpões da chácara. Ao longo do dia, correra o boato de que o velho major, um porco que já havia sido premiado em exposições, tivera um sonho estranho na noite anterior e gostaria de falar dele aos outros animais. Havia sido combinado que todos deveriam encontrar-se no grande celeiro assim que o Sr. Jones tivesse se recolhido. O velho major, assim eles o chamavam, apesar de haver concorrido nas exposições com o nome de Belo de Willingdon. Era tão respeitado na chácara que todos estavam dispostos a perder 1 hora de sono para poder ouvir ao que ele tinha a dizer. Ao fundo do celeiro, sobre uma espécie de estrado de madeira, o major já se encontrava deitado em sua cama de palha, sob a luz de um lampião atado a uma das vigas. Ele já contava os seus 12 anos de idade e ultimamente havia se tornado um tanto corpulento, mas ainda assim permanecia sendo um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, mesmo que as suas presas jamais tenham sido cortadas. Em pouco tempo, os outros animais começaram a chegar e se alojar confortavelmente, cada um ao seu modo. Primeiro chegaram os 3 cachorros, Bluebell, Jessie e Pincher, e logo após vieram os porcos, que se sentaram na palha em frente do estrado. As galinhas se empoleiraram no peitoril das janelas, as pombas voaram para as vigas do telhado. As ovelhas e as vacas permaneceram atrás dos porcos ruminando. Os 2 cavalos de tração, Cascudo e Margarida, chegaram juntos, andando bem vagarosamente e acomodando no chão os seus enormes cascos peludos, com todo cuidado, de modo a não pisar em nenhum pequeno animal que pudesse estar oculto dentre a palha. Margarida era uma égua corpulenta, matronal, já próxima da meia-idade, cujas curvas jamais voltaram ao que haviam sido após o nascimento do seu 4º portinho. Cascudo, por sua vez, era um bicho enorme, com quase 2 metros de altura, tão forte quanto 2 cavalos comuns. Uma mancha branca que atravessava o seu focinho lhe conferia um certo ar de estupidez. E, de fato, ele não era lá tão esperto. No entanto, era por todos respeitado, devido à sua retidão de caráter e à sua tremenda disposição para o trabalho. Depois dos cavalos vieram Muriel, a cabra branca, e Benjamin, o asno. Benjamin era o animal mais velho da chácara e o mais ranzinza. Ele raramente se pronunciava e mesmo quando o fazia, geralmente era para dizer alguma coisa cínica. Por exemplo, ele dizia que Deus havia lhe dado uma cauda para que pudesse espantar as moscas, mas ele preferia que não houvesse nem cauda e nem moscas. De todos os demais animais da chácara, era o único que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, ele dizia que não via nenhum motivo para rir. Em todo caso, ainda que não admitisse abertamente, ele nutria certa afeição por Cascudo. Eles geralmente passavam os domingos juntos no pequeno porteiro, além do pomar, pastando lado a lado, sem jamais dizer uma palavra. Os 2 cavalos mal haviam se acomodado quando uma ninhada de patinhos órfãos adentrou o celeiro, todos eles piando baixinho e se aventurando pelos cantos, buscando um local onde não corressem o risco de serem pisoteados. Finalmente, Margarida ofereceu a proteção da sua pata dianteira, e em torno dela, os patinhos se aconchegaram, logo caindo no sono. No último instante, Molly, a bela e tola égua branca, que puxava a charrete do Sr. Jones, adentrou o recinto se locomovendo com toda a graciosidade, enquanto mastigava um torrão de açúcar. Ela pegou um lugar bem à frente e ficou saracoteando com sua crina branca na esperança de chamar a atenção para as fitas vermelhas que a enfeitavam. Após todos os demais, veio a gata, que buscou, como sempre fazia, o local mais morno, até enfim se enfiar entre Cascudo e Margarida. Lá ela ronronou satisfeita ao longo de todo o discurso do major, sem ouvir uma só palavra de tudo o que disse. Agora, todos os animais estavam presentes.
exceto Moisés, o corvo domesticado que dormia lá fora num poleiro atrás da porta dos fundos. Quando o major percebeu que todos já se encontravam bem acomodados e aguardando atentamente, limpou sua garganta e iniciou. Camaradas, todos vocês já ouviram algo a respeito do sonho estranho que tive a noite passada. Mas falarei sobre ele mais tarde. Antes, tenho outra coisa a dizer. Eu não creio, camaradas, que estarei entre vocês por muito mais estações. E antes que eu morra, sinto ser a minha obrigação passar a todos vocês a sabedoria que adquiri por todo esse tempo. Sim, eu tive uma longa vida e tive muito tempo para refletir enquanto permanecia só em meu chiqueiro. Assim, hoje, eu creio que posso dizer que compreendo a natureza da vida nessa terra tão bem quanto qualquer outro animal vivo. É sobre isso que quero lhes falar. Então, camaradas, qual é a natureza dessa vida que levamos? Não vamos ignorar a realidade. Nossa vida é miserável, curta e cheia de trabalho. Nós nascemos, recebemos o tanto de alimento minimamente necessário para que possamos continuar respirando, e aqueles que são capazes são forçados a trabalhar até o último pedaço de suas forças. E assim, no instante em que nossa utilidade acaba, somos abatidos com monstruosa crueldade. Nenhum único animal em toda a Inglaterra conhece o significado da felicidade e do lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a dura verdade. Mas seria tudo isso simplesmente parte da ordem da natureza? Será essa nossa terra tão pobre que não possa ofertar uma vida mais decente àqueles que a habitam? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo inglês é fértil, o clima é bom e ele é perfeitamente capaz de dar comida em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que os que vivem aqui hoje. Só a nossa chácara comportaria uma dúzia de cavalos, uma, umas 20 vacas, quiçá centenas de ovelhas, e todos eles vivendo em um nível de conforto e dignidade que agora se encontra praticamente além da nossa imaginação. Porque afinal continuamos nessa condição de vida miserável? Porque a quase totalidade do produto do nosso trabalho é roubada pelos seres humanos. Aí está, camaradas, a resposta para todos os nossos problemas. Ela pode ser resumida numa única palavra: homem. O homem é o nosso único e verdadeiro inimigo. Retire o homem da cena e a raiz principal da fome e da sobrecarga de trabalho será cortada para sempre. O homem é a criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para apanhar uma lebre. Ainda assim, ele é o senhor de todos os animais. Ele os coloca para trabalhar, pagas o mínimo suficiente para que não passem fome e fica com todo o resto. Nosso trabalho lavra o solo, nosso estrume o fertiliza. E, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. Ó vacas, vocês que vejam à minha frente. Quantos milhares de litros de leite devem ter produzido durante o último ano? E o que se sucedeu com todo esse leite, que poderia muito bem estar alimentando bezerros robustos? Cada gota dele se perdeu pela goela dos nossos inimigos. E vocês aí, galinhas, quantos ovos puseram o ano todo e quantos deles se tornaram novos pintinhos?
Todo o restante foi direto para o mercado para dar um dinheiro a Jones e seus homens. E quanto a você, Margarida, onde diabos estão os seus 4 potrinhos que deveriam ser o suporte e alegria da sua velhice? Cada um deles foi vendido com 1 ano de idade. Você nunca os verá novamente. E o que você recebeu em troca dos seus 4 partos e por todo o seu trabalho no campo? Além de um canto no estábulo e um tanto de ração. Ora, e mesmo sendo tão miserável, nossa vida sequer tem a permissão de chegar ao fim de modo natural. Não reclamo da minha, pois eu fui um dos mais sortudos. Cheguei aos 12 anos de idade e já fui pai de mais de 400 porcos. Essa é a vida usual de um porco reprodutor. Mas, no final das contas, nenhum animal escapa do cutelo. Vocês aí, jovens leitões sentados à minha frente, cada um de vocês guinchará pela vida do matadouro em cerca de 1 ano. É para tal horror que todos nós encaminhamos. Vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam de tal destino. Você, cascudo, no dia em que esses seus músculos grandiosos perderem o seu poder de tração, Jones o enviará ao carniceiro, que em seguida o degolará e cozinhará sua carne para alimentar os cães de caça. E quanto aos cachorros, quando enfim se tornarem velhos e desdenhados, Jones amarrará uma pedra no pescoço de cada um para em seguida o atirar no lago mais próximo. Assim sendo, camaradas, não está claro e cristalino que todos os males dessa nossa existência nascem na tirania dos humanos? Basta, portanto, que nos livremos do homem, para que todo o produto do nosso trabalho permaneça conosco. Nós poderíamos nos tornar ricos e livres praticamente da noite para o dia. Então, o que devemos fazer? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada da raça humana. Esta é a minha mensagem para vocês, meus camaradas. Rebelião. Eu não sei dizer quando se dará essa rebelião. Ela poderá vir dentro de 1 semana ou daqui 1 século. Mas eu sei de uma coisa. Com tanta certeza quanto a de estar vendo esta palha debaixo dos meus pés. Mais cedo ou mais tarde, a justiça será feita. Mantenham isso em foco, camaradas, pelo pouco tempo que ainda lhes resta viver. Mas, acima de tudo, transmitam a minha mensagem para aqueles que virão depois de vocês, para que nossas futuras gerações possam continuar na luta, até que chegue a vitória. E lembrem-se, camaradas, a sua determinação não deve fraquejar jamais. Nenhum argumento poderá lhes desviar dela. Quando tentarem lhes convencer de que o homem e os animais partilham dos mesmos interesses, dizendo que a prosperidade de um é a prosperidade de todos, simplesmente fechem os seus ouvidos. É tudo balela, tudo mentira. O homem não serve a nenhum outro interesse além do seu próprio. Assim, que prospere entre nós animais uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Nesse momento houve um tremendo reboliço. Enquanto o major discursava, 4 ratazanas haviam rastejado para fora de seus buracos e estavam sentadas nas patas traseiras, escutando tudo o que era dito. Mas os cachorros perceberam sua presença e foi somente por se meterem bem rapidinho de volta nos buracos que as ratazanas conseguiram escapar com vida. O major levantou sua pata e pediu silêncio, dizendo em seguida: Camaradas, eis um ponto que precisa ser resolvido. As criaturas selvagens, como os ratos e os coelhos, serão nossas amigas ou nossas inimigas? Vamos colocar esse assunto em votação. Eu proponho à Assembleia a seguinte questão: os ratos são nossos camaradas? Os votos foram dados logo em seguida,
e ficou acordado por uma maioria esmagadora que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 dissidentes, os 3 cachorros e a gata, que, depois se descobriu, havia votado pelos 2 lados. Assim, o major prosseguiu. Não tenho muito mais coisa a dizer, apenas repito. Lembrem-se sempre do seu dever de inimizade para com o homem e todas as suas maneiras. O que quer que ande sobre 2 pernas é um inimigo. O que quer que ande sobre 4 pernas, ou que tenha asas, é um amigo. E da mesma forma, lembrem-se de que em nossas lutas contra o homem nós não devemos nos portar como ele. Mesmo após ter lhe derrotado, não adotem seus vícios. Nenhum animal deve jamais viver numa casa, nem dormir numa cama, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro ou se envolver com o comércio. Todos os hábitos do homem são maus. E, acima de tudo, nenhum animal deverá jamais ser um tirano para com sua própria gente. Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, nós somos todos irmãos. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou lhes contar sobre o meu sonho da noite passada. Eu não posso descrevê-lo inteiramente a vocês. Foi um sonho sobre como será a Terra após o homem ter desaparecido dela. Mas ele me lembrou de algo que eu havia esquecido há tempos. Muitos anos atrás, quando eu ainda era um pequeno leitão, minha mãe e outras porcas costumavam cantar uma canção antiga, da qual só conheciam a melodia e as 3 primeiras palavras. Eu havia conhecido essa melodia na minha infância, mas ela já havia sumido da minha mente há bastante tempo. Na noite passada, no entanto, ela retornou para mim em meu sonho. E o mais interessante é que os seus versos também reapareceram. Tenho por certo que eram os mesmos que foram cantarolados pelos nossos ancestrais e depois esquecidos por muitas gerações. Eu vou cantar para vocês a canção do meu sonho, camaradas. Estou velho e minha voz um tanto rouca, mas quando eu lhes ensinar a melodia, vocês poderão cantarolá-la melhor do que eu. Ela se chama Bichos da Inglaterra. Em seguida, o major limpou sua garganta e começou a cantar. Como ele avisou, a sua voz era rouca, mas dava para o gasto. E a melodia era bem viva, algo entre Clementine e La Cucaracha. Os versos diziam assim: bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, bichos daqui e acolá. Ouçam minhas alegres notícias de um tempo dourado que virá. Mais cedo ou mais tarde chegará o dia em que os homens tiranos cairão, e nos campos férteis da Inglaterra só os bichos andarão. As argolas sumirão dos nossos focinhos e as celas de nossas costas. A espora e o estribo irão enferrujar, e os chicotes deixarão de estalar. Riquezas além da imaginação, trigo e cevada, feno e aveia, muita pastagem, raízes e feijão. Tudo isso será nosso. Ó Inglaterra, seus campos irão brilhar, suas águas serão mais puras, suas brisas serão mais doces, no dia em que vier nos libertar. Por esse dia, todos devemos lutar, mesmo que morramos antes da sua alvorada. Vacas e cavalos, gansos e perus, todos juntos para termos a liberdade retomada. Bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, bichos daqui e acolá, ouçam bem e espalhem a novidade de um tempo dourado que virá. A canção levou os animais do celeiro à extrema excitação. Antes mesmo do major haver encerrado, eles já tinham começado a cantá-la por conta própria. Até mesmo os bichos mais estúpidos conseguiram memorizar uma parte da melodia e dos versos. Já os mais espertos, como os porcos e os cachorros, conseguiram cantá-la inteiramente de memória em poucos minutos. Então,
Após algumas tentativas preliminares, todos os animais cantarolaram Bichos da Inglaterra, como se fossem um só. As vacas mugiram a melodia, os cachorros aladraram, as ovelhas abaliram, os cavalos relincharam, os patos agrasnaram. Estavam todos tão encantados pela música que a cantaram 5 vezes sem parar, do início ao fim. E poderiam ter continuado noite adentro, não tivessem sido interrompidos. Infelizmente, toda aquela balbúrdia acordou o Sr. Jones, que pulou da cama certo de que havia uma raposa solta pela chácara. Ele apanhou a espingarda, que estava sempre a postos num canto do quarto, e disparou um tiro de chumbo grosso na noite escura. O chumbo acabou acertando a parede do celeiro e a reunião se encerrou de uma hora para outra. Cada animal correu ligeiro para seu local de dormir. As aves saltaram para seus poleiros, os bichos se deitaram na palha e, num momento, toda a chácara dormia.